tanto, porque Santana do Livramento é um polo turístico, a gente sabe disso, o segundo maior polo turístico aqui do estado. Com o isolamento social, viagens e alimentação fora de casa praticamente pararam de acontecer. Um prejuízo e tanto para o setor que já calcula perdas milionárias. Com a gente, o vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, Sandro Zanetti. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Paulo. Tudo bem com vocês? Dentro do possível. Prazer aí estar dentro do possível. Claro. Prazer aí estar no programa de vocês. Bom, para a gente começar, Sandro, em 2014, em função da Copa do Mundo, a rede hoteleira de Porto Alegre acabou ganhando um acréscimo de leitos. De lá para cá, agora, com a pandemia, como é que o setor hoteleiro tem sido afetado com essa queda? Qual a quantidade de leitos de hotéis que temos em Porto Alegre e na região, para a gente ter uma ideia, e até mesmo a ocupação desses leitos? Vocês têm esse levantamento? Sim, então, na verdade, fazer uma retrospectiva de 2014 para cá, muita coisa aconteceu. Aí a gente precisaria um programa todo só para falar de todas essas questões positivas e negativas que ocorreram. Mas hoje, os hotéis, 70% deles em Porto Alegre, eles estão fechados. Hoje, Porto Alegre tem 8 mil quartos, né? E 70% hoje se encontra fechado. E dos que estão abertos, tá? Uma média aí de 10% de ocupação, né? Porque tem umas questões, cada hotel tem a sua particularidade, alguns são hotéis a parte hotel, né? Que a pessoa acaba morando, enfim. Mas a situação na rede hoteleira e também nos restaurantes, que é um pouquinho mais a minha área, ela é bem complexa. O atual momento está bem difícil. Continuando nessa pergunta, Sandro, nessa linha que você comentou agora, inclusive que é a área que você atua, a alimentação fora de casa também caiu, né? A gente já viu os números. Quais as alternativas que o setor tem buscado para enfrentar esse momento de isolamento? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que ser proativo e pensar daqui para frente, né? O que aconteceu até agora já é passado, enfim, serve de lição, né, para o setor, mas a gente tem que pensar para o futuro, né? E a gente vai precisar de muita, eu digo assim, muita colaboração e compreensão entre as partes. Que partes são essas? O nosso setor precisa de um apoio muito forte do município, do estado, do governo federal, e tem a questão também que tem sido muito tensa nos últimos, e muito comentada nos últimos tempos, que é a relação locatários e locadores, né? A questão sobre os aluguéis. Como será que vai acontecer os aluguéis? Então, nós precisamos o apoio e a compreensão mútua de todos para pensar a longo prazo, senão o estrago vai ser maior do que já está sendo, né? Bom, para a gente poder ter uma ideia, eu sei que aqui eu estou pedindo números e em determinados momentos pode ser difícil. Nós vamos lá. Quantas pessoas são empregadas, por exemplo, aqui na região, nos hotéis e também no setor de alimentação? E se nós já estamos tendo perda de empregos, se esses empregos, as pessoas estão, algumas no setor de alimentação e hotelaria já estão perdendo seus empregos? Sim, vamos lá. A gente tem alguns dados aqui, tá? A gente ainda precisa... Está recém fechando um mês de pandemia, né? Mas a gente já tem algumas informações que em torno de 4 mil pessoas já foram demitidas no nosso setor, certo? E o nosso setor emprega em Porto Alegre hoje em torno de 35 a 40 mil empregos. Nós já perdemos em torno de 4 mil. Se a gente for contar até a região ali metropolitana que a gente atende, São Leopoldo, nós geramos mais de 55 mil empregos. Só em Porto Alegre já foram demitidas em torno de 4 mil pessoas, né? Então, hoje tem muito restaurante, muito bar que está fazendo força para não demitir, porque nós estamos trabalhando com um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Logo no início tinha um decreto, a todo momento tinha um decreto novo. Então, demitir, por exemplo, toda uma equipe é muito oneroso, porque pode, querendo ou não, daqui 20 dias tu tem que voltar com a operação e aí tu faz o quê? Recontrata? Sim. Então, os cenários, eles são bem... Nós não conseguimos planejar como é que vai ser. Essa que é a grande dificuldade do empresário, né? Que tem sido no momento. O governo tem tentado, Sandro, com ações aí,
como auxiliar nessa demissão, né? Na verdade, o trabalhador fica no seguro-desemprego e a parte que falta a empresa acaba colocando para que, se houver a retomada, sim, tenho certeza que ocorrerá, ele possa recuperar o emprego, né? O setor tem trabalhado forte com essa ação específica do governo para tentar, pelo menos, minimizar o estrago dos empregos? Então, a nível federal, a gente avalia como muito satisfatória as medidas provisórias, né, que o governo implementou. Elas, com certeza, estão ajudando a manter alguns empregos, né? Cada um dentro da sua particularidade, alguns reduzindo, alguns suspendendo os contratos. A nível estadual e a nível municipal, é o que nós temos trabalhado juntamente aí com os nossos líderes do governo para tentar alguns benefícios, né? Por exemplo, o nosso setor emprega muita gente, então nós temos um custo muito alto de, por exemplo, de vale-transporte, né? Porque quem paga o vale-transporte não é o trabalhador, é o empresário. Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos direito, os empresários e o cidadão, ele tinha direito, a segunda passagem era de graça, 50%, né? Tu comprava o tri e o funcionário pegava o ônibus em 30 minutos, a gente não pagava metade da segunda passagem. Isso aí foi retirado do empresariado faz alguns anos, então aumentou muito o custo. Então, por que não voltar com essa medida, né? Tem a questão também do IPTU, questão do ISSQN para a hotelaria. Então, a gente agora tem trabalhado um pouco a nível municipal e a nível estadual, né? Acho que a nível governo federal fica um pouco mais por parte da nossa federação e as medidas provisórias estão, querendo ou não, até o momento, nos atendendo aí, né? Sandro, para encerrar... É possível. Sandro, para a gente encerrar, a maioria dos porto-alegrenses ou quem é da região metropolitana viaja para outros lugares. Então, às vezes, fica difícil entender qual é o nosso potencial no turismo, por exemplo, né? Pensando já no futuro, primeiro para a gente conhecer, qual é o potencial, qual é o perfil do nosso turismo? Ele é um turismo de negócios, as pessoas vêm para conhecer a Orla do Guaíba, enfim. E se a Prefeitura de Porto Alegre já conversou com vocês para que vocês possam trabalhar em conjunto para estimular essa retomada o mais rápido possível? Por exemplo, pensando festivais, pensando momentos específicos onde a gente possa explorar melhor o turismo aqui na capital e região metropolitana. Qual é o perfil do nosso turismo e como vocês pensam esse perfil daqui para frente? Tá, então, no primeiro momento, o nosso foco, a nossa prioridade tem sido na reabertura do setor, certo? Seja, claro que com algumas medidas, com uma abertura responsável, né? Com uma medida progressiva, que vai aumentando aos poucos. Depois, a nossa intenção é trabalhar, nós já comentamos com o governo estadual e municipal, a questão do turismo, que esse sim vai ser muito atingido. Por exemplo, os bares que tem assim, vida noturna, digamos assim, vai ser mais atingida que os restaurantes, porque a gente tem que separar um pouco o entretenimento do restaurante. O restaurante, a pessoa pode ir lá, fazer a sua refeição e sair. Num bar já tem um acúmulo maior de pessoa. E assim serve para os eventos que ocorrem na cidade, né? Então, isso eu acho que ainda vai ser o segundo passo, né? Após a abertura do comércio geral. Mas a gente tem, sim, trabalhado com o município para algumas campanhas, né? De retornar com o turismo dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Porque a gente acredita que vai demorar um pouquinho mais para recuperar a questão do turismo de negócios, eventos, congressos, enfim, isso aí a gente acredita que a retomada vai ser mais lenta ainda. Perfeito, Sandro. Muito obrigado pela sua participação, extremamente esclarecedor. As ações que vocês estão tomando, principalmente a gente fica feliz de saber que vocês estão lutando para manter os empregos, que esse é o nosso grande problema. Muito obrigado pela sua participação, Sandro. Eu que agradeço, um bom trabalho aí para vocês e qualquer coisa nosso sindicato está à disposição. Nós temos como objetivo no sindicato sempre construir junto, né? E não ficar criticando o governo e sim construir, achar soluções para mantermos os empregos e o desenvolvimento aí da economia na nossa Porto Alegre e no nosso estado aí. Obrigado, Sandro. Uma boa noite.